Olá, seja bem-vindo. Iniciamos mais um Repensar e hoje, novamente, nós temos a alegria de receber essa amiga querida, uma amiga especial, Gilvanise Balbino, que vem nos falar hoje, não um livro, como costumeiramente nós o fazemos, mas vamos falar hoje de cidades espirituais ou colônias espirituais, enfim. Nós vamos refletir sobre esses mundos, né, na espiritualidade que nos acolhem, que nos amparam, que nos tratam, da importância dessas colônias ou dessas cidades para todos nós, espíritos encarnados e principalmente espíritos desencarnados. Gilvanise, é uma alegria sempre, né, estar com você. Quando eu sei que eu vou gravar com você, eu vou participar com você, eu já durmo feliz. É recíproco. Também eu estou bastante emocionada da gente se reencontrar, né? Que é uma pessoa muito querida, muito amada. Eu falo que é amor de outra vida. Pois é. E voltar aqui ao programa Repensar com essas pessoas divinas que estão nos ouvindo, com a sua equipe maravilhosa, que com certeza fazem parte de todo esse sucesso. Pois é. Bom, quem estuda a doutrina espírita, quem gosta e quer conhecer, sabe, né, da existência de muitas colônias. Normalmente a gente chama colônias espirituais, né? Mas algumas já se tornaram cidades espirituais, não é isso, Gilvanise? Sim, elas são muito importantes. Algumas começam pequenas, algumas são estações, algumas são colônias, algumas são agrupamentos que eles chamam, mas algumas já ascenderam à posição de cidades espirituais. E hoje nós queremos, acho que falar especificamente da cidade de Jade, né? É interessante, eu preciso contar isso para você, eu acho que até já contei, mas até para quem nos assiste, nos ouve, no curso de doutrina, lá no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, as pessoas, quando elas estão primeiro, segundo ano do curso, que elas estão sendo introduzidas na doutrina, principalmente aqueles que não conhecem absolutamente nada da doutrina e que elas conhecem a colônia Nosso Lar, alguns alunos, é interessante isso, eles pedem um certificado, enfim, um documento para que quando eles desencarnem, eles sejam indicados para a colônia Nosso Lar. Olha como é, né, a importância dessas colônias, porque elas acham que é assim, né? Olha, a expositora da doutrina indicou, eu vou, né? Então vamos explicar como é que é isso, né? Como que nós conseguimos chegar a uma colônia, né? Qual é o objetivo dela, enfim. Quem é atendido, por quê, como, enfim, né? Vamos falar tudo isso para o nosso telespectador. Não, né? Vamos sim. E importante, né? Até achei graça porque as pessoas sempre falam para mim assim, Gil, eu quero ir para Nosso Lar, como é que eu faço? Pois é, Dizem passaporte. que tem que morar no Rio de Janeiro para ir para Nosso Lar. Isso. Eu falei, olha, depende de como a sua sintonia e de quem, né, está intercedendo a seu favor está em Nosso Lar. Mas que a gente também tem que abrir a nossa mente, porque Chico Xavier, ele foi divino. André Luiz, maravilhoso, quando ele trouxe, porque tudo começou realmente, né, desvendar dessas cidades espirituais, dessas colônias, através de Nosso Lar e através das mãos do Chico, que a gente nunca pode esquecer da sua contribuição divina ao espiritismo, falando das colônias e da vida após morte, através da figura de André Luiz. Sim. Mas existem outras cidades, outras colônias, e especialmente, a gente vai falar um pouquinho da cidade de Jade aqui. A cidade de Jade, na verdade, ela foi constituída em 170 a.C., aqui para a nossa terra, para poder aceitar, para poder preparar a vinda dos apóstolos de Jesus e todos aqueles que eram precursores a Jesus. Ela era uma pequena estação só, porque ela vinha para trazer Jesus Cristo e climatizá-lo com a atmosfera da Terra. Teoricamente, ela seria temporária, é isso? Temporária. Ela teria começo, meio e fim. Sim.
Quando Jesus Cristo voltasse à pátria espiritual, Jade não existiria mais. Porque o que aconteceu com Jade? Ela foi posicionada na Europa, Sim. numa região perto da Espanha, perto de Portugal, e ali pertinho da África, que ficava muito próxima daquela região aonde Jesus Cristo iria passar. E quando ela foi concebida, ela foi preparada para quê? Para quem viesse trazer a história de Jesus, ou aqueles espíritos que antecederam a vinda dele, conseguissem ter algo muito próximo da Terra. Porque essas cidades, Isilda, se a gente olhar, elas se parecem muito com o planeta Terra. Ela tem muita similaridade com os hábitos do planeta. Aquelas cidades que estão próximas, que eles chamam do mesmo Sol, né? Próximos do nosso Sol, nosso astro-rei. Então, todas elas, quando elas estão nessa órbita, elas se parecem muito com as coisas da Terra para justamente preparar os espíritos às suas novas reencarnações. Sim, e depois recebê-los para essa adaptação, que também é uma adaptação, quando você volta à espiritualidade, não é isso? Exatamente, exatamente. Porque nós somos seres espirituais, né? Nós somos do mundo espiritual. E essas cidades, elas, além de darem todo esse preparo da reencarnação, elas também têm que trazer de volta os espíritos à pátria espiritual. Algumas cidades muito próximas, porque tem missões muito específicas de ajuda ao planeta, algumas um pouco mais elevadas, mas todas, com certeza, apoiando a evolução do espírito. Então, mas nem todas podem fazer esse processo da reencarnação, é isso? Quando ela é pequena, por exemplo, uma estação não promove a reencarnação. Não promove. No caso de Jade, ela passa a ser uma cidade espiritual, porque ela tinha, em princípio, como uma estação pequena, era só como uma passagem, um ponto de passagem para a Terra. Depois, com o advento da perseguição do cristianismo, dos cristãos, na época do cristianismo, onde teve aquele ataque aos cristãos, ela passou a ser uma cidade. Para quê? Para preparar os espíritos que, primeiro, abraçar aqueles que eram perseguidos, prepará-los para umas novas reencarnações. Então, ela ascende a uma condição de cidade, porque ela tanto prepara a reencarnação, como ela também abraça aqueles que retornam à pátria espiritual. Muito bom. Nós vamos para um intervalo e voltamos falando, né, explicando como, por que, né, se chega a essas colônias, né? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.